Olá pessoal, gente, eu tava aqui e de repente eu senti no coração o desejo de compartilhar uma experiência que eu tive na minha vida. Eu sou cristão e eu tô gravando esse pequeno vídeo para inaugurar o canal Fatos da Verdade. E eu quero dividir essa experiência que foi um fato que aconteceu na minha vida alguns anos atrás. O livro de Salmos, capítulo 46, o verso 1 diz que o Criador é o nosso refúgio e fortaleza. No ano de 2007, foi colocado à prova exatamente isso que eu citei do livro de Salmos. Eu considero como uma das maiores provações que eu já tive na vida. Eu sirvo a Deus desde muito novo, de muito jovem ainda, desde os anos 90. E foi exatamente no ano de 2007 que eu passei uma das maiores provações, já pai de família, casado, e tinha no momento uma criança que foi uma gravidez indesejada. A mãe estava tomando anticoncepcional e ela engravidou dele a si mesmo. E o que eu vou dividir aqui, a experiência que eu tive, eu já vi tantos testemunhos na vida de todas as formas de cristãos, de todas as etnias. Pessoas que dizem, testemunham que seus filhos estão se formando nas faculdades, nisso, aquilo, que é médico, que é enfermeiro, que é advogado. Infelizmente, o meu testemunho é o oposto disso. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, então eu vou encurtar. O meu filho, ele foi acometido de uma enfermidade, de uma infecção generalizada na pele. E quando se trata de filho, você sabe que não existem, eu diria assim, não existe médico, não existe doutor, não existe astrônomo, cientista, filósofo, porque todo pai, ele é pai, ele não deixa de ser um profissional, ele é simplesmente um pai ou uma mãe. E o que atravessou meu coração ali de tristeza foi que eu vi o meu filho em poucos dias perder toda a pele do seu corpo, e era uma criança. E eu cheguei até me culpar por isso, porque eu vi o meu filho sofrendo noite e dia, os gritos e febre, e ao ponto de apodrecer, ficou em estado de putrefação. A gente não suportava o odor. E nesses dias eu orava dia e noite, incansavelmente, buscando a face do Criador, em busca de uma resposta. E eu suplicava diante do meu Criador todos os dias, dizendo por que estava acontecendo aquilo comigo, e dizia: Pai, me mostra onde está meu pecado, por que o Senhor faz isso comigo? Eu te sirvo já há muitos anos, eu sei que sou falho, sou pecador e tenho minhas falhas, pois assim que o Senhor me fez, cheio de falhas, mas eu quero saber onde está a minha monstruosidade, porque o Senhor me castiga tirando o meu filho de mim. E orava, eu dizia: faça
o que o Senhor quiser comigo, mas não tira o meu filho de mim. E o meu filho ficou cada vez mais enfermo. 21 dias depois, eu cheguei até a convidar alguns irmãos da igreja, aqueles irmãos mais chegados, que viram o meu estado e diziam que estava perdendo meu filho. E a gente orava dia e noite e parecia que não tinha respostas. Por sinal, também estava enfermo, que eu tinha caído de um telhado, pois a minha profissão, ela é uma profissão civil e eu sou um construtor de casa. E eu tinha sofrido um acidente, eu também estava enfermo. Mas naquela madrugada eu rompi a madrugada conversando com o Papai do Céu. E o meu filho praticamente desenganado dos médicos e apodreceu nos meus braços e no braço da mãe. E aquele dia eu vi o meu filho entrar na ambulância, 9 da manhã, para nunca mais voltar para casa, porque a pupila tinha dilatado e ele não tinha como reverter a situação. E no meio daquilo tudo eu levantava os olhos para os céus e dizia: papai, eu te amo, eu te adoro, obrigado por tudo, e glorificava o nome do Senhor. Um pouco mais tarde eu também fiquei mais, a enfermidade ficou muito mais complicada em mim. Eu tive que também sair de casa numa ambulância para um outro hospital e fui em estado de coma, porque eu não lembro como eu fiquei no hospital. E mesmo que eu não tivesse uma resposta sequer durante aqueles 21 dias de súplica, eu estava muito contente. Não desisti de ser cristão, continuei glorificando a Deus e com o coração voltado para o meu Criador, meu Salvador. E eu fiquei no hospital 3 dias em coma. Então, quando eu acordei, eu levantei os olhos onde eu estava, aí percebi que estava numa unidade de saúde, só não sabia onde estava. Aí aos poucos, quando eu olhei para a porta daquele recinto, tinha um médico me olhando, e me olhou por algum tempo, e quando, depois de alguns minutos, ele se aproximou do leito onde eu estava, e ele tirou uma seringa e um remédio, uma bola, não sei como que chama aquilo, e colocou naquela seringa um líquido amarelo e aplicou aquele líquido na ferida aonde estava na minha perna esquerda, que foi o fato de eu ter ido para o hospital. No caso, eu tinha pegado tétano, eu não sabia. E quando ele aplicou aquela injeção, que ele virou as mãos para jogar na lixeira do hospital, aqueles resíduos de lixos, que ele virou as mãos, e aí eu vi que as mãos eram furadas. E eu quis dizer: é tu, ô meu Salvador. Mas não deu tempo, porque quando eu me alegrei de ver aquilo, ele sumiu. E então eu imaginei no meu coração que durante os 21 dias que eu estive aflito por causa do meu filho e por causa da enfermidade e de todas aquelas lutas, Papai do Céu já tinha ouvido a minha oração. O que eu quero dizer com isso é que hoje existem a elite hoje dos mentores
mundialmente falando, cientistas, astrólogos, astrônomos, dizem que Deus não existe, que o Criador não existe. Eu sou apenas um pai de família e um cristão, mas para mim a ciência não precisa provar, porque os meus olhos viram e as mãos do meu Salvador pegou nas minhas enfermidades e me curou com suas próprias mãos. O meu filho que estava desenganado dos médicos e que naquele dia saiu para não voltar mais, ele foi restaurado, a sua pele foi restaurada e hoje é um levita na casa do Senhor. Eu quero dizer para você que vai ver esse vídeo, que está assistindo, que vai assistir, nunca desista de glorificar a Deus. Não troque o nosso Papai do Céu por nada. Nunca imagine que Ele deixou de lhe ouvir nos momentos mais difíceis da vida, nos piores momentos de provações. O versículo que eu citei do Salmo 46, Deus, o Criador, é o nosso refúgio e fortaleza. O versículo 7 do mesmo capítulo 46 de Salmo diz: o Senhor dos exércitos estás conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma das maiores riquezas que eu tenho na vida é o Deus que eu sirvo. Embora que eu não tenho fama, não tenho dinheiro, mas eu quero dizer para todo o Brasil que eu tenho na minha vida, e eu vi com os meus olhos aquele que um dia morreu na cruz, e ele está nesse momento entrando na sua família, no seu lar, para mudar a sua história, assim como ele mudou a minha. Tanto o meu caso era irreversível quanto o do meu filho, mas ele restaurou a nossa sorte. E hoje nós levamos em nós as marcas de Cristo. Meu filho é levita na casa do Senhor. E eu tenho o meu ministério na presença do Senhor e a responsabilidade de levar o Evangelho para todo mundo. Eu só peço uma coisa, que você possa assistir esse vídeo até o fim. Você possa curtir, se inscrever no canal, dê uma força aí. Saiba que Papai do Céu está entrando na sua casa para mudar a sua história para todo sempre. Amém.